mais um ano se inicia. É isso. Todos em suas casas estão comemorando, todos estão comendo, estão alegres, sorrindo, outros lamentando, outros em agonia, outros simplesmente calados. Enquanto uns dormem, outros estão acordados. Enquanto uns se alegram, outros se entristecem. Mas por quê? Essa é a grande questão. Por que uns estão alegres e outros estão tristes? Rua 17 de março. Ninguém reparou naquele garoto que passou a noite sozinho em plena virada. Ninguém reparou sequer o estado do céu, se havia estrelas, se ele estava bonito. Agora, a grande questão se inicia. O que tem a ver esse garoto? Ele chorou. Ele se calou, se lamentou. Saiu às pressas correndo entre os carros que estavam se dirigindo ao destino mais feliz, destino de encerramento de um ano. Enlouqueceu-se a ver a grande multidão que pulava. Aquilo era muito incomum. E por ser incomum, ele se espantava. Por quê? Porque não acreditava que um simples dia pudesse reunir tanta alegria. Ninguém reparava nesse garoto. Então ele continuava a andar entre os carros, a se lamentar, a gritar, a chorar. Ele continuava a andar. A história dele, ninguém se interessava. Saber por quê? Vale-me saber sobre isso? Certamente não, se eu tenho uma vida, por que eu vou cuidar de outra? Mas o princípio principal foi esquecido. Quem sabe? Poucos. Pode-se assim dizer. Poucos sabem qual é o sentimento principal que o homem deveria ter em relação ao próximo. Amor. É simples. Se você tivesse reparado na rua, se você tivesse reparado no céu, se você tivesse reparado no garoto, o que você teria feito? Teria ignorado? É uma opção. Teria mostrado uma felicidade que, por mais que fosse passageira, seria legal compartilhar? Muitas alternativas poderiam surgir. São muitas razões. São muitos porquês. Mas o garoto continuava a caminhar, a correr, a gritar. Que loucura é essa que me faz cair nesse tráfego de humanos? Que loucura é essa que me faz querer um socorro rápido? Ele assim dizia, não só em sua mente, mas com a sua boca. Ele assim dizia. Então os carros
foram diminuindo. O momento foi passando, mas a euforia continuava. O medo começou a aumentar. Por quê? Porque os rojões estavam em alta. O céu começava uma coloração infinita de fogos artificiais. E mais assustado, aquele simples garoto, que nunca sequer tinha visto aquilo, começou a chorar. Chorar por dois motivos. Um, porque a beleza era tamanha. E dois, porque ele sabia que não poderia ver aquilo novamente. Depois de ter fugido do hospital, o garoto que passou toda a vida em tratamento, lutando já desde o seu nascimento contra uma doença tão ruim, ele pôde perceber, com a cabeça sem cabelos, com a sobrancelha sem pelos, que a sua vida estava partindo. Depois de várias sessões que esse garoto teve que receber de quimioterapia e também de radioterapia, já não restava força alguma para que ele continuasse a correr, a gritar, a se lamentar, a chorar ou até mesmo a sorrir. Mas ninguém reparou na rua, ninguém reparou no céu. Como podemos dizer que um novo ano será um novo ser? Jamais será um novo ser se as pessoas não mudarem. Se as pessoas tivessem a capacidade de amar, quem sabe aquele garoto teria tido, nem que seja um pouquinho de paz ao seu partir. Então os momentos finais de sua vida ficaram marcados por estes sentimentos: medo, angústia, tristeza, mas principalmente solidão. Porque em meio a tanta gente festejando, não havia uma sequer capaz de notar ele. Aos poucos, ele sentiu a vida saindo dele. Ele, que já não podia fazer mais nada, acrescentou nas suas palavras de angústia: que assim seja. Ele simplesmente teve que entender que não cabia a ele o destino. Mas ele fez uma coisa incrível que ninguém esperava. Ele agradeceu. Mas eu fiquei me questionando como uma pessoa pode agradecer por passar a vida inteira no hospital. Como que uma criança poderia agradecer por sofrer, por não saber sequer a ideia de ter um cabelo, um pelo no rosto, um sorriso cheio de gosto? Como que essa pessoa poderia agradecer por anos tão ruins, por estar na solidão depois de fugir do hospital? Seu coração estava entregue naquele momento à morte. E ele agradecia. Que exemplo podemos tirar disso? O garoto, aos poucos, foi caindo. E aquelas pessoas, sim, aquelas pessoas do início que estavam a festejar, que estavam a ignorar aquele garoto,
foram passando por ele como se fosse um pedaço de chão. E além dele ser solitário, agora ele foi esmagado por uma coisa que ele estava a se questionar o porquê. As pessoas continuaram a ignorar. E ele assim foi pisoteado. E em seus últimos momentos, ele falou mais uma vez, obrigado. Logo após isso, logo após a chegada do Ano Novo, logo após as pessoas cansarem de se embebederem, de se vangloriarem, de se festejarem, logo chegou o momento de limpeza. Já não havia nenhuma pessoa no local, apenas lixo no chão. Mas havia outras pessoas que estavam chegando para trabalhar. Como assim trabalhar no primeiro dia do ano? Tinha limpeza para se fazer. Porque o ser humano não basta ser só ignorante. Ele também precisa ser assim, um pouco, não sabendo carregar o lixo em suas mãos para a lixeira. Algo simples, não? E então, naquela bagunça toda, uma senhora já cansada de trabalhar, uma senhora de 70 anos de idade, que estava esperando mais 5 anos para poder se aposentar. Questionável, não? 70 anos e ainda esperar mais 5 anos para poder se aposentar. Aquela senhora com a voz cansada, com a voz trêmula e com um aperto no coração, viu aquela criança morta. Logo em suas mãos a tomou. Ela se questionou o porquê daquilo. Não há nenhuma explicação plausível para tudo aquilo. É triste, é de se lamentar. Logo nas pressas chamou a emergência. Essa se incluía o bombeiro e a polícia. Havia necessidade de uma perícia? Sim, é claro. Porém, já não tinha solução. Qual foi a lição que possivelmente esse garoto, esse menino nos deixou? Logo, após isso tudo, aquelas pessoas que ignorou durante toda a festividade de virada do ano, começaram a publicar em suas redes sociais a triste situação. O garoto passou por eles, mas ninguém percebeu. O garoto pediu socorro, mas ninguém escutou. Aqui está mais um momento. Uma pausa se fez para poder simplesmente refletir. Depois disso, passaram-se alguns dias e aquele garoto já foi esquecido. Dias se vão, semanas se vão, logo chega o carnaval. E mais uma vez, as pessoas que um dia pisotearam ele estavam ali para festejar de novo. Um momento que é reconhecido como bunda de fora, dizemos assim, porque não há nenhuma explicação plausível para as pessoas ficarem desnudas, despidas.
umas para as outras na rua. E aquela multidão novamente passou pelo mesmo local e nenhuma das pessoas reconheceu que ali um garoto morreu. Chocante, não? Tudo isso, então, é de se dizer assim, o porquê de tudo isso aqui. Somos seres humanos. Somos da pior espécie. Somos a pior raça que já habitou este planeta. Essa é a verdade. Mais um ano chegou. Sim, é claro, mais um ano. Outro se foi. Ficou marcado, talvez com boas lembranças, talvez com simplesmente um nada, um vazio. Mas para aquele garoto, ao fim de sua vida, ao fim da sua luta para fugir do hospital, para poder tentar ter um mínimo de vivência, ficou ali, morreu ali. Esse garoto nos deixou uma lição. Todos já sabem, gratidão é o nome. Gratidão. Mas devemos questionar, será que todos já sabem? Quantos são gratos pela vida? E por esse dia? Ou por aquele barulho de chuva que alimenta os nossos lençóis, que alimenta nossa alma, que nos traz vida? Pouco se sabe o porquê do ser humano ser assim. É comovente a história, senão eu não contaria. É reflexiva. Na rua 17 de março, aquele garoto sofria. E aquele garoto ali morria. Para fechar então esse contexto que está em nossas mãos, precisamos aqui então esclarecer essa lição. Esse garoto teve a sua vida assim, no hospital. E no seu fim, ele agradeceu. Sabe por quê? Porque um dia ele pôde viver. Porque um dia ele pôde ter esperança. Não a esperança ou a alegria de estar naquele local onde ele fora pisoteado, mas sim de a cada dia tentar vencer. Essa era a gratidão dele, porque ele sabia que nasceu e tentou vencer. Ele sabia que nasceu e tentou sobreviver. Ele sabia que a cada passo que ele dava, Deus guiava. Ele sabia que mesmo na solidão, sem pai, sem irmão, ali estava ele, largado então no hospital, não por querer, porque ninguém quer, mas ali ele estava. E simplesmente, creio eu, que ele venceu, pois ele lutou. Conto 1 de 365, por Isaac Cabral.